Bom dia, queridos. Vamos iniciar esse momento agora de palavra. Um breve estudo, meditação no texto de Mateus, capítulo 14. Aos que já entraram, gostaria de saber se conseguem me ouvir bem, me ver bem daí, se puderem escrever aí embaixo, dando um ok, que aí então eu dou seguimento ao nosso estudo, pode ser? Conseguem me ouvir? Conseguem me ver aí tranquilamente? Ainda não tive nenhum retorno. Nós iremos então iniciar o texto, né, e o nosso estudo no livro de Mateus, capítulo 14. Os irmãos podem confirmar então se está tudo ok, se conseguem me ouvir, se estão conseguindo me ver bem aí. Deixa eu tirar um pouco da bagunça aqui atrás. Já temos alguns aqui. Temos o Pedro, a Rebeca, o Bruno, o Rodrigo Gomes, a Dorcas, a Elisete, Salvadora. Bom dia a todos. Ainda preciso de uma confirmação. Consegue me ouvir bem? Alguém pode dar um ok aí sobre o áudio? Dizendo assim, ó, Júlio, estamos te ouvindo, tá tudo certo. Bom, a Rebeca falou que tá tudo ok, ótimo. Bom, irmãos, primeiro, saudade de todos, né? Esse momento de quarentena que nós estamos aqui nesse isolamento social, né? Eu confesso aos irmãos que tenho sentido saudade de todos aí, de estarmos juntos na igreja. Aquele momento que às vezes a gente pede durante o louvor, vamos nos abraçar e tal. Eu acho que na próxima oportunidade que a gente puder estar junto e nos abraçarmos vai ser muito bom, né? Então, mas não podemos deixar de seguir aí o que as autoridades de saúde estão falando. Precisamos manter aí o nosso isolamento social temporário. Isso é importante para a nossa saúde, isso é responsabilidade com a sociedade. Então, vamos seguindo com fé, acreditando que todo esse momento ele vai nos ensinar alguma coisa, que você aproveite esse momento para estar mais perto da sua família, mais perto daqueles que você ama, mais perto daqueles com que você às vezes não consegue estar junto no dia a dia. Às vezes os filhos e os pais ficam distantes em grande parte do tempo, né? Estudo, escola, atividades profissionais e por aí vai. Mas está sendo muito bom assim estar mais perto das crianças, poder estar brincando, aproveitando esse momento, né? Então isso tem o seu valor, né? Deixar de às vezes sair um pouco, isso é ruim, é limitante às vezes, mas a gente precisa olhar o outro lado, enxergar que isso está nos proporcionando também coisas incríveis, né? De estar mais perto daquelas pessoas que a gente ama, da nossa própria família, poder desfrutar momentos de comunhão que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue. Então vamos aproveitar e olhar toda essa situação num foco diferente. Então, sendo assim, eu vou dar início à nossa leitura. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido. Se você puder abrir a sua Bíblia aí também, no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos lá, eu vou esperar aqueles que por acaso forem ler. E vamos tentar manter a dinâmica aí, né? Se você já abriu sua Bíblia, escreva aí, ó, amém. Aqueles que conseguirem abrir. E a gente vai seguir então a leitura do texto. Bom, então, o texto de Mateus, capítulo 14, é um texto muito conhecido, né, de todos nós, e nós vamos iniciar aí no versículo 22.
E o texto diz o seguinte, se você puder ler junto comigo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Bom, queridos, esse texto, como eu falei com vocês, é um texto muito conhecido. E a ideia é que a gente tire aqui algumas aplicações, né, desse texto e vamos usá-lo para ilustrar alguns aprendizados e algumas coisas que a gente pode absorver com esse texto muito conhecido, né? Bom, qual é o contexto dessa situação? Eu gosto sempre de entender o que está cercando o texto, o assunto no qual a gente está estudando, né? Então o contexto é o seguinte: Jesus, ele tinha acabado de atender uma grande multidão, né? Ele tinha chegado de barco num certo local e as pessoas souberam que ele estava por ali e mesmo ele tendo tentado se retirar, eles trouxeram os seus doentes para poder Jesus curar, enfim, trouxeram as suas demandas. Jesus se compadeceu de todo esse povo, então começou ali a curar os enfermos e a cuidar daquelas pessoas, né? O verso 14, né, um pouco antes ali da nossa leitura, diz que quando ele viu a multidão, né, e viu aquela quantidade de pessoas, Jesus se compadeceu, né, cheio de amor por elas, se compadeceu daquelas pessoas e começou então a cuidar daqueles que estavam ali, dos doentes, dos enfermos, dos mais debilitados, enfim. Além disso, Jesus, depois de cuidar de todo esse povo, ele ainda consegue alimentar todo esse povo quando ele convence aos discípulos a distribuir apenas os somente 5 pães e 2 peixes que eles tinham ali, e nesse ato de fé, de poder ajudar o próximo, ele consegue então, com 5 pães e 2 peixes, alimentar toda aquela multidão, né, a ponto de sobrar. Então esse era o contexto, né? Jesus tinha cuidado das pessoas, tinha acontecido a multiplicação dos pães e dos peixes. Então era provável que Jesus já estivesse cansado, né, nesse momento e queria se retirar, né? E Jesus fala o seguinte: olha, fala para os discípulos: olha, vão para outra margem, né? Me deixem aqui, eu ainda estou atendendo algumas pessoas, vão para outra margem. E provavelmente os discípulos não queriam ir, porque o texto fala que Jesus compeliu os discípulos a irem para outra margem. Esse termo compelir, numa tradução do dicionário, diz forçar, obrigar, constranger. Em algumas outras versões da Bíblia, o termo utilizado é fustigar. Fustigar é como se fosse bater com vara. Então eu acredito que naquele momento Jesus estava insistindo muito para eles não queriam ir, e Jesus falou assim: vai, pode ir, né? E talvez os discípulos querendo estar ali para ajudar Jesus disse o seguinte: não, vão, podem deixar, deixa que eu resolvo aqui, né? Talvez num diálogo adaptado aos dias de hoje seria mais ou menos isso. Então Jesus obrigou
os discípulos a ele, falou, podem ir, deixem que eu resolvo aqui, né? Saiam daqui, deixem comigo o restante, né? E Jesus foi orar, ele tirou esse tempo também para fazer uma oração. Provavelmente ele queria descansar, mas também queria ter ali os seus momentos com Deus, e falou para os discípulos atravessarem para outra margem do mar que na verdade não é um mar, né? É um grande lago, né? Ali na Galileia. Enfim, a Bíblia diz que lá pela quarta vigília da noite, né, como está ali no versículo 25, Jesus foi ter com eles. A quarta vigília da noite provavelmente ali é entre 3 e 6 horas da manhã, né? Ou seja, já era bastante tempo que Jesus estava a sós, né? E que o barco tinha partido e o barco estava bem distante, né? O texto cita que o barco estava a vários estádios de distância. Estádio é uma unidade de medida utilizada na Bíblia que significa em torno de 185 metros, né, aproximadamente. E o texto fala vários estádios de distância. Algumas traduções da Bíblia apontam para que a distância, né, do barco até onde Jesus estava, na margem, era de aproximadamente 5 a 6 quilômetros, né? Mais uma vez, para a gente entender a distância que o barco estava de Jesus, todos nós sabemos que a Terra não é plana, ela é circular, né? Ela é uma grande bola, e a partir de 6 quilômetros a curvatura da Terra produz aquele horizonte, né? Então é possível que o barco estivesse lá na linha do horizonte, dependendo da estatura de Jesus, ele quase já sumindo ali na curvatura da Terra, né? Então, assim, estava bem distante, né? Mas Jesus foi ter com eles, né? Andando sobre as águas, né? Montando assim uma das cenas mais clássicas que a gente tem aí da Bíblia, né? Que é Jesus caminhando sobre as águas, e eu queria usar essa cena para poder ilustrar algumas coisas que a gente pode tirar de conhecimento, né, e de aplicação nessa história que é contada na Bíblia, né, e criar algumas relações de aprendizado aí. Bom, primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: o texto diz que o mar estava agitado, né? Algumas versões da Bíblia usam o termo açoitado. Então, um açoite não é uma pancadinha de leve, né? Uma pancada forte ali no barco, né? E apesar de alguns discípulos ali, como Pedro, por exemplo, serem pescadores experientes, né? A coisa estava tensa, né? O mar estava ali meio agitado. Mas mesmo assim, Jesus foi ter com eles no barco, e o texto diz que eles se assustaram, né? E aqui é uma coisa para a gente parar e fazer uma reflexão. Ora, os discípulos caminhavam com Jesus constantemente. Acabaram de ver ali a multiplicação dos pães, Jesus fazendo inúmeras curas. Ou seja, os discípulos, Jesus não era um desconhecido para eles. Os discípulos sabiam do poder que ele tinha, do que ele podia realizar, mas mesmo assim eles ficaram com medo, né? Com medo do desconhecido, né? Quais os poderes Jesus tinha? Eles conheciam todos, mas eles tiveram medo. Então, a primeira coisa que a gente pode entender aqui e simbolizar nesse texto é que, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo os marinheiros mais experientes sentem medo, né? E eu quero fazer um link com tudo que a gente tem visto e ouvido nos últimos dias, né? Sobre essa questão da quarentena, do coronavírus, das doenças, do medo do futuro, do medo do improvável. Irmãos, é muito comum a gente sentir medo, e não é porque somos cristãos, não é porque temos 30, 40, 50 anos de vida evangélica, digamos assim, que em alguns momentos em que o mar da nossa vida, né, como
essa metáfora costuma ser usada, né, entre o mar e a vida, não é porque em alguns momentos, apesar da nossa experiência, a gente não vai ter medo, né? Pode ser que quando as ondas do mar da sua vida estejam turbulentas, você se sinta ansioso, preocupado, temeroso. E isso não é em nenhum momento uma falta de fé ou que você está fraquejando ou cometendo algum pecado. Não, isso é a prova de que nós somos humanos, né? Grandes homens da Bíblia já passaram por momentos de medo, já passaram por momentos. Os salmos estão repletos de texto que falam sobre angústia, sobre medo. Então pode ser que em alguns momentos, enquanto o mar da sua vida estiver agitado, você tenha medo. Pode ser que em momentos como esse que a gente está passando, de incertezas quanto à saúde, à economia, a gente sinta medo. E não é porque você é um marinheiro experiente que se as ondas do mar da sua vida estiverem agitadas, você não vai sentir medo. Você pode sentir. Não se preocupe. A gente vai ver que é justamente nesses momentos em que a gente sente medo que Jesus vem até nós atravessando o mar. Mas vamos seguindo. Uma outra coisa que a gente pode entender nessa história e usar como exemplo, ilustração, é que não importa a distância que Jesus esteja do seu barco, ele vai até você. Não existe mar revolto que separe o nosso Deus de nós. Não existe mar turbulento que não permita que Jesus vá até nós. Não existe ondas que açoitam os barcos que impeçam que Jesus chegue até nós e, se possível for, e se necessário for, ele atravessa esse mar andando sobre as águas. Então, mesmo que você se sinta distante do Senhor, pode ter certeza, ele vai até você. Ele sabe quando você precisa dele, quando você está com medo, quando você está apreensivo, e ele vai caminhar até você. Mas eu gostaria de voltar aqui, então, mais um pouco no texto e ler novamente os versos 27 a 31. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler comigo novamente dos versos 20 a 31. Bom, o texto diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles estavam com medo, achando que Jesus era um fantasma, e Jesus percebeu e falou: calma, não tenha medo, sou eu, estou aqui. E Pedro respondeu, Pedro sempre com seu ímpeto, né? Pedro disse o seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Bom, ao reconhecer a voz do Senhor no meio de toda aquela turbulência, Pedro se enche de coragem para enfrentar o mar revolto. Somos nós, né? Nós, diante dos nossos medos, quando ouvimos a voz do Senhor, nos enchemos realmente de coragem para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. E a gente consegue, então, força para caminhar sobre as águas, né? Podemos tirar aqui algumas outras representações interessantes, né? E fazer uma analogia de que o mar seja a nossa própria vida e tudo aquilo que a gente tem que atravessar no estamos aqui nessa terra, né? Inclusive, como a gente já falou, várias músicas fazem uma referência entre o mar, né, e a vida, né? Se as ondas do mar da vida quiserem sufocar, enfim. Pedro resolve, então, largar o barco e ir em encontro a Jesus. Bom,
Outras coisas que a gente pode ver e usar como referência aqui nesse texto é o que o barco pode simbolizar nesse momento do texto. O que é o barco para aquele que atravessa o mar, para aquele que atravessa o mar caudaloso? O é aquilo que dá confiança para a gente atravessar as ondas. O barco é aquilo que nos dá confiança para a gente seguir na vida. O barco é aquilo que nos sustenta, que não permite que a gente afunde, né? Então, mesmo com o mar abalado, o barco é algo que traz segurança, né? E o que pode ser essa segurança? O que pode ser comparado aqui com o barco que nós usamos para atravessar a nossa vida, aquilo que nos sustenta, né? Ou que talvez nos dê uma falsa sensação de segurança. É a nossa, talvez, condição social, a nossa rede de amigos influentes, né? Ou a nossa capacidade intelectual, ou a nossa saúde de ferro, ou a nossa retórica eloquente, ou o quanto você é capaz de escapar das coisas da vida, né? De dar o seu jeito, né? O jeitinho brasileiro em alguns momentos. O barco pode simbolizar isso, aquilo que te sustenta, que te traz segurança, né? Ou uma falsa segurança diante daquilo que você vai atravessar. Mas até o barco, aquilo que nos traz a nossa sensação de segurança, pode ficar abalado quando as águas e as ondas açoitam, né? Quando o mar está agitado, até o barco fica inseguro, né? E Pedro, então, ao olhar Jesus, ele resolve largar tudo aquilo que trazia para ele uma falsa segurança, né? Que ele achava que ele estava seguro ali dentro, e olhou para Jesus como sendo realmente aquele que iria trazer segurança no meio desse mar revolto que eles estavam passando, né? Jesus era realmente a verdadeira referência de segurança naquele momento, e Pedro deixou a sua falsa segurança para seguir em frente com a verdadeira diante de Jesus. Mas, como diz o texto, o que acontece? Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as águas, e olha para a agitação das águas. E o que acontece está aqui no verso 30, que a gente vai ver novamente, que diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ao tirar os olhos de Jesus, Pedro começa a afundar. Ao tirar os olhos de Jesus, nós começamos a perceber que o mar está mais bravo do que a gente imaginou. Começamos a perceber que as águas estão mais agitadas do que a gente imaginou. E a gente vê que nós estamos distantes da nossa pseudo-segurança, que é o barco. E nós nos achamos perdidos porque não olhamos para Jesus e olhamos para a situação. Mas uma outra coisa que a gente pode aprender aqui é que a gente só vai conseguir atravessar o mar revolto da nossa vida se a gente mantiver os olhos em Jesus. Porque mesmo que as ondas estejam fortes, elas vão bater em você, elas vão te molhar. Você vai sentir a insegurança de pisar num mar cheio de ondas. Isso não vai deixar de acontecer. O texto não diz que no momento em que Pedro pisou no mar, que o mar ficou plano, que o mar ficou flat, né, como os surfistas falam, né? O texto não diz isso. O texto diz que o mar continua revoltado, né, açoitando o barco. E o convite de Jesus é para a gente seguir em direção a Ele, mesmo diante das adversidades. É simples a gente falar dessa forma. A gente vai entendendo que, às vezes, a gente dizer esse tipo de coisa é muito confortável quando a gente está, às vezes, dentro do barco ou no mar plano, né? Mas o convite para isso é que a gente saia do barco, saia da nossa pseudo-segurança
em direção à segurança verdadeira, mesmo com o barco, mesmo com o mar agitado, né? Como ele está aqui no texto, e que não deixa de estar agitado no momento em que a gente pisa sobre as águas e segue em direção a Jesus. Podemos crer, irmãos, aqui já para concluir, que em todos os momentos da nossa vida nós podemos contar com a boa mão de Jesus. Mas se tem um momento em que ele não nos desampara, nos vê afundando. É quando ele vê que as ondas estão nos engolindo, é quando ele vê que o mar da nossa vida está agitado. Mesmo que a gente não consiga ver ou não consiga crer, no momento certo, no momento em que a gente olha e diz: me segura, Senhor, me ajuda, ele estende a mão e nos resgata da nossa própria incredulidade. Ele nos resgata e o mar continua agitado, mas ele nos traz segurança. Por isso, a gente não pode perder a fé. E a gente vai ver aqui no último versículo, é que apenas quando Jesus e Pedro voltam para o barco, né, quando Jesus sobe ao barco, o vento cessa. E a última coisa para a gente encerrar esse momento é dizer o seguinte: com Jesus no nosso barco, o nosso mar se acalma. E aqui a gente pode dizer até que, apesar das ondas agitadas, a gente segue como se estivesse num mar tranquilo, porque Jesus está no nosso barco. Por isso, quando você perceber que as ondas do mar da vida estão chicoteando o seu barco, tudo aquilo que te traz segurança, segura na mão de Deus e vai. É assim que diz o cântico, né? E vamos tentar cantar agora. Eu não sei se vai ouvir o som do teclado, mas eu separei aqui uma música também muito conhecida, uma música do pastor Nelson Monteiro, que fala justamente sobre isso: segura nas mãos de Deus, né? E vai. E aí eu quero aproveitar, se você, onde você está agora, se você tem uma janela próxima e pode contemplar, como o dia está lindo hoje, é um domingo lindo, provavelmente a gente estaria nas nossas igrejas agora, nos confraternizando, mas nesse momento o Senhor permite que a gente esteja aqui conectados pelas redes sociais, né? Nós temos aqui várias pessoas. Vamos lá. A gente tem aqui desde cedo, né? Como eu falei, o Pedro, a Rebeca, o Bruno, o Rodrigo, a Elisete, a Dorcas, a Salvadora. Temos aqui também Luciana Ribeiro, né? A Luciana, esposa do Frazão, Vinícius, a Gabrilene, a Gessione está aqui com a gente também, Elisete, Silvia, Juvenil, Marcelão, a Élvia, Leila está aqui também, Eliane, Rosilma, Nivaldo, meu grande amigo Nivaldo, também está assistindo, né? Nivaldo colocou aqui: bom dia, meu irmão. Estamos aqui em casa com a esposa, aprendendo com você. Boa palavra nesse Deus dessa manhã. Tá linda a mensagem. Amém, irmãos? Pastor Euquis está aqui também. Então temos aqui alguns irmãos confraternizando, né? Apesar da distância, estamos juntos aqui. E aí, se você puder e souber, vamos cantar comigo essa canção. Eu vou cantar só um trechinho, porque eu não sei se vai ser possível ouvir o som do teclado. Eu vou cantar apenas um trecho pequeno. E a música diz assim, ó: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te
sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Algumas outras versões dessa música dizem o seguinte: orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. E aí, uma outra parte da música diz o seguinte: se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Promessa do Senhor. Segura nas mãos de Deus e vai. Esse cântico ele é de 1979, né? Pastor, perdão, eu não posso botar a mão no olho, né? Os médicos estão dizendo pra gente não botar, eu estou colocando. Mas o pastor Nelson Monteiro compôs essa música em 1979, se tornou um dos clássicos assim da nossa música, e ela é muito propensa para essa palavra e para os momentos de hoje, né? Por isso, se as ondas do mar da nossa vida estão agitadas, o único que nós podemos botar no barco para nos ajudar é Jesus. Não vai ser a nossa força, a nossa capacidade intelectual, os títulos que a gente tem, nada disso, né? Vai ser Jesus que vai nos ajudar. Eu quero mandar aqui um abraço também para a Analeia, que estava junto com o Pedro, né? Analeia, um beijo para você, Deus te abençoe. O Rogério também. Tem o Renato. E eu queria encerrar essa parte lembrando aos irmãos dos nossos motivos de oração. Espera aí que eu vou pegar meu papel. Ok. Nós não podemos esquecer aqui de oração. Nós temos vários irmãos enfermos na nossa igreja. A lista está aí no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser acrescentar o nome de alguém, pode colocar lá. A gente está orando, né? Nós colocamos também os profissionais de saúde, mas nós não podemos esquecer também, irmãos, outros profissionais que estão na linha de frente nesse momento de pandemia, de combate à doença, que são os profissionais da saúde, né? Os policiais, como nosso irmão Rodrigo, os bombeiros, nossa irmã Rose, jornalistas, né? Paula, minha esposa, também está aí na linha de frente. Não podemos esquecer dos atendentes das lojas, dos atendentes de farmácia, atendentes de supermercado, que estão ali trabalhando para que a gente ainda tenha mantimento, os faxineiros que estão ali limpando os ambientes, cuidando para que aqueles que podem ir para fazer uma compra nesses momentos mais de emergência, tudo esteja limpo ali. Os entregadores que estão fazendo um trabalho agora de trazer os alimentos, trazer os medicamentos para nós, eles estão em contato com várias pessoas, então nós não podemos esquecer também dessas pessoas, né? Todos aqueles demais que estão na linha de frente e que às vezes não estão à frente, né? Como os médicos, na sua valorosíssima função de cuidar ali dos doentes, né? Mas estão ali cuidando nos bastidores, digamos assim, dando suporte aos médicos, né? Então, tem também os caminhoneiros aqui, como o pastor Elquias falou, né? Enfim, não podemos esquecer também dessas outras pessoas, e se os irmãos tiverem mais alguma lembrança, né? Não deixe de colocar. A Dorcas colocou aqui a Júlia e o Diego, que estão em São Paulo, são médicos também. Eu acho que eles já estão lá na nossa lista, né? Mas não vamos esquecer, e cremos também que aqui mesmo aqueles que nós lembrarmos, né? O Senhor vai também estender a sua boa mão, vai abençoar,
Porque para eles, irmãos, o mar da vida deles também está agitado, porque eles estão em contato direto com essa situação, né? Então nós precisamos pedir para que o Senhor atravesse esse mar e chegue até eles, estendendo aí a sua mão. Amém? Vamos encerrar então, irmãos, fazendo uma oração. Aí na sua casa também você pode fazer. Se você tiver algum motivo especial, coloque diante de Deus. Mas nós vamos encerrar esse culto online aqui, né? Esse culto eletrônico que estamos aí tendo, né? Mas estamos em 24 horas por dia diante de Deus, né? Então levaremos a Ele a nossa prece, né? As nossas orações em todo o tempo. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos por esse momento, essa porção da palavra que nós estudamos aqui. Esse texto tão clássico que fala em que o Senhor caminha sobre as águas, né? Nós te pedimos, em primeiro lugar, que a gente consiga realmente abrir mão daquilo que nos traz uma falsa segurança, para olharmos diretamente para o Senhor, que é quem nos dá a verdadeira segurança. Nós pedimos também que o Senhor venha e seja o capitão do nosso barco, né? Porque sabemos que quando o Senhor está no barco, podemos atravessar o mar com ele quieto, calmo. Mesmo que as ondas estejam batendo, atravessaremos o mar como se ele fosse uma lagoa bem tranquila, porque o Senhor vai estar no barco conosco. Que a gente não se esqueça de olhar para a cruz, que a gente não se esqueça de olhar para aquele que nos dá o verdadeiro suporte, que a gente não se esqueça de olhar para aquele que realmente nos abençoa e está conosco nesses momentos. Oramos aqui pelas pessoas que estão na linha de frente no combate dessa pandemia. Já citamos vários aqui, nomes e também profissões. Que o Senhor esteja abençoando. Nos ajuda, Senhor, a passar por esse momento. Nos ajuda a aprender mais nesse momento. É impossível que depois de tantas coisas a gente não saia diferente desse momento. E que a restauração que a gente tanto busca nesses últimos anos aconteça nesse momento. Que a gente tenha um olhar mais sensibilizado para o próximo, dor do próximo, que a gente desenvolva a empatia, que a gente desenvolva o cuidado, que a gente desenvolva o diálogo, que a gente desenvolva o prazer de estar junto com as pessoas que a gente ama. E que a gente saia mais forte como igreja. E não é porque nós não estamos nos reunindo num prédio, numa construção de tijolo e cimento, que a gente não está reunido como igreja. Pelo contrário, somos igreja porque o Senhor está em nós. Somos igreja na nossa casa, somos igreja no nosso trabalho, somos igreja em qualquer lugar. Então que a gente continue sendo igreja, tendo comunhão como igreja, como povo, e que possamos contar testemunhos quando todo esse momento passar. Te peço que o Senhor acalme em nós a ansiedade, o medo, a angústia, as crises de pânico, a depressão, que o Senhor nos ajude a passar por esse momento sem sermos assolados por essas ondas que também querem chicotear o nosso barco. Que nós possamos passar tranquilos. Ajuda-nos a caminhar tranquilos nesse momento em que estamos em isolamento social, para que a gente também aprenda a dar muito mais valor às pequenas coisas da vida, ao próprio planeta e à natureza que o Senhor tão generosamente nos colocou e que o homem há tantos anos vem destruindo por causa da sua ganância e do seu desejo apenas do bem material. Que nós possamos olhar para a natureza e entender que precisamos também cuidar dela, cuidar desse planeta, cuidar de nós mesmos como templo do Espírito Santo, né? Para que consigamos passar essa jornada,
passar o mar da nossa vida em águas mais tranquilas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Hoje, às 19 horas, nós teremos a palavra com o nosso irmão presbítero Nelson Leles, Nelsinho, né? Que a gente costuma chamar. E vamos estar juntos novamente, às 19 horas, né? Recebendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, se você está aí no seu computador, no seu celular, digita aí, né? E nós vamos, então, concluir esse momento, né? Nos despedindo, então, na paz do Senhor. Deus abençoe você, fique na paz. Aqueles que têm alguma dificuldade de acessar os canais, os idosos, aqueles que talvez tenham menos domínio da tecnologia, se você estiver próximo, se você puder dar uma orientação por telefone, olha, vai ali, vai ter um endereço ali no WhatsApp da igreja, é só apertar ali que vai abrir a página, esperar e tal. Oriente aqueles que talvez tenham alguma dificuldade e mais pessoas podem estar, então, conectadas, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe vocês que estão assistindo. Compartilhem depois, né? E mais tarde, se Deus quiser, estaremos juntos. Um grande abraço, fiquem na paz.